E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feche os seus olhos. Vamos iniciar a nossa leitura diária com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Eu te dou graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos gera a sua graça. Sim, que a presença do teu Espírito Santo esteja sobre nós. Que as tuas misericórdias, Senhor, essas que não têm fim, sejam permanentes em nossas vidas. Nos ajude a melhorar, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a sermos cada vez mais dependentes do Senhor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossos familiares. Nos ajude, Senhor. Ajude também cada inscrito aqui do canal, cada um que chegou, Senhor, aqui para ouvir a tua palavra. É a primeira vez que está ouvindo. Desde já eu já peço a oração que abençoe, Senhor. Dê graça, dê sabedoria. Coloque as suas mãos, Senhor. Realize o desejo do seu coração, se for conforme a sua vontade. Que a tua presença, Pai, seja notável durante essas leituras que fizermos. Ser conosco, em nome de Jesus eu peço todas essas coisas, mas já te agradecendo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel capítulos 16, 17 e 18, João capítulo 6. Ezequiel capítulo 16 diz assim: a alegoria da Jerusalém infiel. Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis, e diga: assim diz o soberano Senhor a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim no dia em que você nasceu. O seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era melhor: farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o resplendor que eu lhe dera tornou perfeita sua formosura. Palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras. Você levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você também os vestiu em suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. E você ainda pegou seus filhos e filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano Senhor, somando-se a todas as suas outras maldades. Em cada praça pública você construiu para si mesmo altares e santuários elevados. No começo de cada rua você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior.
Por isso eu estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade de suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, o Senhor, quando você faz todas essas coisas agindo como uma prostituta descarada, quando construiu seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública. Você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se ao contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis, há do sangue dos seus filhos dado a eles. Por esse motivo, vou ajuntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tantos que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados, e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão a multidão contra você, que a apedrejará com suas espadas e despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e lhe infligirão castigo à vista de muitas mulheres. Porém, fim a sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Porque por você não se ter lembrado dos dias de sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas. Certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia e todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos. E você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram seus maridos e seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita e o pai de vocês uma amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você com suas filhas. E sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos deles e imitou suas práticas repugnantes, mas também todos os seus caminhos. Logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas, e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou algumas justificativas às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas. Elas parecem ser mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e a sua sorte junto com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo que você fez, o que serviu de consolo para elas. E suas irmãs Sodoma com suas filhas e Samaria com suas filhas voltarão para o que elas eram antes, e você e suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida ao público, mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor, e que as desprezam.
Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eu a trarei como merece. Sim, a tratarei você como merece, porque você desprezou meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias de sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano ao Senhor. Capítulo 17. Deus, 2 águias e uma videira. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor: uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem, de cores variadas, veio ao Líbano. Apoderando-se do alto de um cedro, arrancou seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes de sua terra e a pôs em solo fértil. Elas plantou como salgueiro, junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção da águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria frutos e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: ela vingará. Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo no lugar onde crescia? Depois veio a mim essa palavra. A palavra do Senhor. Diga a essa nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Digam a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres, e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o colocou sob juramento. Levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou a mensagem ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra. Quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas, como ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado feito com aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor, o soberano: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei no monte alto e impotente. Nos montes altos de Israel eu plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso.
Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Capítulo 18. Aquele que pecar morrerá. Essa palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se botam. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo, que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta, visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, e oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. E ele será detestável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete. E embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo. Não oprime a ninguém, nem exige garantia para o empréstimo. Não comete roubos, mas dá sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade. Pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos meus caminhos, ó nação de Israel. Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. João, capítulo 6.
a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários. Não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso que significa para tanta gente?" Disse Jesus: "Mandem o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: "Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com pedaços de 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvidas, esse é o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenho medo." Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." Então lhe perguntaram: "O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?" Jesus respondeu: "A obra de Deus é essa: crer naquele que ele enviou." Então lhe perguntaram: "Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti?" "Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus." Declarou-lhe Jesus: "Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo." Disseram-lhe eles: "Senhor, dá-nos sempre desse pão." Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: "Eu sou o pão que desceu do céu." E diziam: "Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe, como ele pode dizer: desci do céu?" Respondeu Jesus: "Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai, que me enviou, não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim."
Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem me oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vidas em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo que em seu íntimo os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espíritos e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair, e prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.